Lucas 6, a partir do versículo 12, diz assim a santa palavra de Deus: Num daqueles dias saiu para o monte a fim de orar. Lucas 6, versículo 12. E passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Amém? Pode fechar a sua Bíblia. Senhor, nós oramos agora, Senhor, e pedimos a tua graça. Pedimos o teu favor, Senhor. Meu Deus, fala conosco nesta noite. Meu Deus, vem de encontro com as nossas vidas. Senhor, que nós possamos sairmos daqui diferentes, não como nós entramos, mas que nós possamos receber a revelação que vem do trono do Senhor. Espírito Santo de Deus, toma cada vida neste lugar. Envolva-nos, Senhor. Senhor, para que a tua palavra possa entrar nos nossos corações. Senhor, que a revelação venha, que o rema venha, e que o Senhor possa fazer com que nós possamos sairmos daqui, não como nós entramos, mas que nós possamos, Senhor, sairmos daqui diferentes. Amém? Você pode sentar, ok? Então, amados, este texto diz que num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E Jesus orou a noite toda. Jesus orou a Deus a noite toda. Quantos aqui já deu um tique em você e você resolveu orar a noite toda? Você resolveu estar na presença de Deus a noite toda? Faz assim com a sua mão. Olha, oh Deus, que bênção. Então foi isso que Jesus fez. E a Bíblia diz então que, ao ter voltado do monte, no seu momento, Jesus chamou os seus discípulos. Jesus chamou os seus 12 discípulos, os quais tornaram os futuros apóstolos. E nesta noite eu quero falar para você a importância de nós sermos discípulos. E Jesus, no seu ministério terreno, ele desenvolveu pelo menos 3 tipos de relacionamentos, 3 níveis. Jesus se relacionou com a multidão, Jesus se relacionou com os seguidores, e Jesus também se relacionou com seus discípulos. Jesus, ele percebeu, ele conheceu a multidão. A Bíblia diz que onde Jesus estava, uma grande multidão estava com ele. Jesus atravessava de um lugar para o outro, e quando ele chegava lá do outro lado, já havia uma grande multidão esperando por ele. Quando ele desembarcava, quando ele descia na praia, já uma grande multidão estava esperando. Enfim, no ministério terreno de Jesus, durante os 3 anos, uma grande multidão o seguia. E também Jesus teve um relacionamento com os seguidores. E Jesus, creio eu, que ao ter esses relacionamentos, ele optou em fazer discípulo. Ele investiu parte significativa do seu tempo para fazer discípulo, para formar 12 homens. Creio eu que Jesus observou a multidão. A Bíblia diz em João 6 que aquela multidão não o buscava por causa dos sinais, 6:28, mas sim por causa do pão que eles comiam.
que os fartava. Então a multidão o procurava, parte dela, para benefício próprio. A multidão era parte dela superficial, rasa. E os seguidores eram inconstantes, eram ocasionais. De vez em quando eles apareciam, mas também se ausentava. E não é diferente hoje, nesses dias. Hoje nós estamos convivendo com uma igreja que tem multidão, que tem seguidores e que também tem discípulos. Jesus optou em fazer discípulos. Jesus sabia a necessidade daquela época. E Jesus também sabia a necessidade de hoje, do século 21. Jesus sabia que era importante ele investir parte significante do seu tempo para fazer discípulos. Então, nosso maior desafio hoje é ser discípulo. O maior desafio hoje da igreja é ser discípulo. Eu quero falar um pouquinho desse assunto com vocês, porque os discípulos de Jesus, eles têm marcas. Eles têm marcas que testificam, que os representa. Os discípulos de Jesus têm marcas que testemunham que de fato eles são os discípulos. Marcas estas que hoje são de extrema importância nas nossas vidas. Então os discípulos de Jesus, eles têm uma vida de cruz. Os discípulos de Jesus têm uma vida de cruz. E ali em Lucas 14, versículo 27, diz assim: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Olha, quem não toma a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. E no versículo 33 diz: quem não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Oh, irmãos, como é importante nós nesses dias vivermos uma vida de cruz. E a cruz para uns é loucura. A cruz para o mundo é loucura. Talvez até para alguns que estão dentro da igreja a cruz é loucura. Mas para nós, discípulos do Senhor, é poder de Deus. Por isso esta marca precisa estar em evidência nas nossas vidas. E nós sabemos que quando nós falamos de cruz, nós estamos falando de negar a nós mesmos. Quem vem após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Então nós sabemos que ter uma vida de cruz é negar a si mesmo. E não são muitos nesses dias que querem negar a si mesmo. Nós sabemos que vida de cruz é uma vida de renúncia. Nós sabemos que cruz nos fala de morte. Mas uma morte que traz vida. Uma morte que manifesta a vida. E todas as vezes que nós vamos para a cruz, alguém do nosso lado recebe a vida de Deus. Então nós hoje temos esse desafio de vivermos uma vida de cruz. Meu irmão, se não for através da cruz, torna-se algo raso. Torna-se algo sem valor. E é através da vida de cruz que eu e você, nós vamos fazermos a diferença nesses dias que nós estamos vivendo. Alguns não vão entender, alguns não vão compreender, mas é necessário que eu e você, que nós possamos viver uma vida de cruz. Renunciar, abrir mão do nosso conforto,
para que os propósitos de Deus possam se cumprir nas nossas vidas. Constantemente nós estamos indo para a cruz, ou estamos pregados na cruz. Então alguns vão para a cruz murmurando, ou alguns estão na cruz e querem descer. Alguns até dizem assim: olha, cuidado, não mexe comigo, porque o meu estupim é curto e eu desço da cruz. Então eu quero dizer para você que crente não tem estupim. E eu também quero dizer para você que nós não podemos descer da cruz, porque nós temos o nosso maior referencial, Jesus. Ele não desceu da cruz. E a Bíblia diz que Jesus foi levado como ovelha para o matadouro e não abriu a boca. Jesus, na sua caminhada para a cruz, ele foi levado como ovelha, uma ovelha muda. Olha só, irmãos, que coisa linda. Então, ao tomarmos o caminho da cruz, meu irmão, nós não precisamos e não podemos esboçar nenhuma reação de dizer: por quê? Porque tem que ser comigo, mais uma vez, ou só eu. Mas eu quero dizer para você, que na caminhada para a cruz, Deus sempre levanta alguém para cooperar conosco. Na caminhada de Jesus, ele levantou Cirineu. E Cirineu o ajudou a carregar a cruz. E ali na cruz, Jesus recebeu insultos, dizendo: tu não és o Filho de Deus, então desce daí. Mas Jesus estava focado no seu propósito. E Jesus então, ele foi para a cruz, morreu, propósito cumprido. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Só que ele não ressuscitou sozinho, ele ressuscitou juntamente com ele toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode aplaudir Jesus nesta noite? Aleluia! Os discípulos de Jesus têm uma vida de cruz. Uma outra marca dos discípulos de Jesus é amor ao próximo. Quando eu digo amar ao próximo, ao ponto de nós nos importarmos, ao ponto de nós amarmos com atitude, ao ponto de nós fazermos algo. E nós sabemos que amar o nosso próximo é um grande desafio. De vez em quando nós estamos aí embaraçando nesse segundo maior mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas o amor ao próximo, quando nós alcançarmos esse nível de maturidade no Senhor Jesus, nós nos tornaremos discípulos de Jesus. Você pode abrir comigo em João 13, versículo 35. João 13, versículo 35. Quantos achou, diga amém. Diz assim: com isso, todos, diga assim comigo, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Você pode dar um glória a Deus? E nisso todos saberão que vocês são os meus discípulos, quando vocês amar uns aos outros. E esse amor ao próximo nos leva para a cruz, porque Jesus nos amou de tal maneira que entregou. Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho por nós.
Então eu me refiro a amar ao nosso próximo ao ponto de nós fazermos algo. Sabe, nesses dias nós precisamos nos tornarmos bons samaritanos. Nesses dias nós temos que termos a atitude daquele bom samaritano. Passou o levita, aquele homem caído no chão, e o levita não se importou. Também passou o sacerdote, também ele não se importou. Mas o samaritano passou e se importou com aquele homem que estava ferido à beira do caminho. Precisamos amar o nosso próximo. Jesus é o nosso referencial. Jesus orando, ele diz: Senhor, eu não te peço que eu os tire do mundo, mas que o Senhor os guarda. Jesus orando ali, em João 17, versículo 12, Jesus diz: olha, Senhor, eu os guardei, eu os protegi, e nenhum deles se perdeu. Oh, irmãos, que possamos nesses dias expressar o nosso amor para com aqueles que estão à nossa volta, por aquelas pessoas preciosas que o Senhor colocou à minha volta, à sua volta. De repente a sua esposa, de repente seu esposo, de repente os seus filhos.